Olá, esta é a segunda aula, onde iremos falar de forma mais aprofundada sobre o suicídio. Lembrando que abaixo deste vídeo você encontra um anexo, que é o slide da aula, certo? Bom, então o suicídio é um fenômeno histórico, então ele acontece aí há muito tempo, temos relatos desde 2000 antes de Cristo. Então, existe há muito tempo no mundo inteiro, então é um fenômeno histórico, tá? E aí se relaciona com aspectos ambientais, epidemiológicos, intrapsíquicos, interpessoais, sociais, culturais, filosóficos, religiosos, individuais, psicológicos, genéticos e neurobiológicos, certo? Então, aí, para você ter uma ideia sobre a dimensão deste fenômeno, tá? Bom, o suicídio, ele, como eu comentei, acontece no mundo inteiro, né? Mas, como tem uma relação aí com cultura, e tem um aspecto social bem importante aí também, em cada região, em cada país, esse fenômeno, ele tem uma dinâmica diferente, tá? Então, o suicídio, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, ele pode ser definido como um ato que é feito pela própria pessoa, tá? Cuja intenção seja a morte de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que acredita ser letal. O que isso significa? Que para ser caracterizado suicídio, a pessoa precisa ter a intenção de morrer de uma forma consciente, ela precisa ter essa intenção, tá? Mesmo que ambivalente. O que é ambivalência? É quando a pessoa tem o desejo de vida e de morte ao mesmo tempo. Então, aquela pessoa que fala em tirar a própria vida, mas continua fazendo os planos para o futuro. Então, não é que uma coisa anula a outra. Então, se ela quer tirar a vida, ela não vai fazer planos para o futuro. Não. Ambivalência é algo positivo. Quanto mais ambivalência a pessoa tiver, mais chance de prevenir o suicídio nós teremos, tá? Então, ambivalência é sempre algo positivo. Geralmente, quando a pessoa não apresenta ali a ambivalência, o nível de risco do suicídio já é muito alto. E aí, as nossas possibilidades de prevenção e cuidado, elas são menores, tá? Então, o suicídio, como eu falei, é histórico, né, universal, acontece no mundo inteiro, se entrelaça com existência, finitude e sofrimento, tá? E tem que ter a intenção de morrer. E aí que a gente considera o suicídio, tá? E aí, para a gente entender comportamento suicida, né? O suicídio é o ato, a morte, né? Mas nós temos aí o que se chama de comportamento suicida, que é um contínuo, né? Então, ideação suicida, o que seria? A pessoa pensar em se matar. O planejamento é quando a pessoa começa a pensar de que forma, tá? Começa a planejar uma tentativa de suicídio, começa a se informar sobre meios de fazer aquilo. A tentativa é quando, de fato, a pessoa causa alguma ação contra si mesma com a intenção de causar a morte. Aqui é importante diferenciar uma tentativa de suicídio do comportamento autolesivo. O comportamento autolesivo, ele é muito conhecido ainda como automutilação, tá? Mas esse termo, ele se refere a ações mais específicas e profundas. Então, automutilação a gente entende que é, por exemplo, a pessoa cortar um membro do corpo fora, tá? Um exemplo. Então, autolesão é um termo mais adequado, porque autolesão pode ser eu me queimar, eu me bater, eu me beliscar, eu me cortar, tá? Qualquer lesão que eu cause no meu próprio corpo, tá? Mas aí, se eu não tenho a intenção de morrer, é autolesão, é um comportamento autolesivo,
Agora, se eu causo algum dano no meu corpo com a intenção de morrer, não é um comportamento autolesivo, a gente já considera aí como uma tentativa de suicídio, tá? Lembrando que são coisas diferentes. Comportamento autolesivo é o comportamento de causar dano ao próprio corpo, causar dano a si mesmo, sem intenção de morrer. Tentativa de suicídio, comportamento suicida, precisa ter ali a ideia de morte. Uma pessoa pode ter o comportamento autolesivo e o comportamento suicida? Sim, mas não significa que sempre terá. Ao mesmo tempo que a pessoa pode ter o comportamento autolesivo, se machucar, mas não pensar em suicídio, tá? Então, não são fatores que são determinantes, tá? Então, só frisando aqui essa diferença, tentativa de suicídio com a intenção de causar a morte. Se eu me machuco sem a intenção de morrer, eu estou provocando um comportamento autolesivo, tá? Mas não é uma tentativa, tá? E depois da tentativa, aí que é o suicídio, que se fala suicídio completo, que é quando a morte ocorre. Então, nós temos ideação suicida, planejamento, tentativa e aí o suicídio, tá? Então, isso tudo a gente considera como comportamento suicida. Então uma pessoa que tem ideação suicida, ela obrigatoriamente vai fazer uma tentativa? Não, tá? E nem sempre a pessoa que faz uma tentativa ou que morre por suicídio, ela vai planejar, tá? Tem pessoas que fazem tentativas de uma forma impulsiva, tá? Sem pensar muito a respeito, sem se engajar ali num planejamento, tá? E é importante destacar também que o risco de suicídio, ele sempre vai se modificando através do tempo, tá? Então, eu posso conversar com alguém hoje e a pessoa estar só com uma ideação suicida, só pensando em se matar, sem planejamento, sem pensar numa tentativa, sem fazer uma tentativa. Mas, semana que vem, amanhã, ela pode, né, aumentar esse risco. Então, o risco, ele sempre está se modificando. Enquanto a pessoa está vivendo, as coisas estão acontecendo na vida dela, esse risco, ele pode alterar, tanto diminuir como aumentar, certo? Então, aqui, só para esclarecer, né, o que é comportamento suicida, tá? Então, eu venho comentando que o suicídio é sempre multifatorial, né? Mas nós temos algumas generalidades. O que é isso? São aspectos que podem se manifestar em diferentes pessoas, tá? Quem nos traz esses aspectos, né, essas generalidades, é o Edwin Schneiderman, que é considerado o pai da suicidologia. Então, é uma pessoa que se dedicou, né, muito para estudar esse tema, e aí ele traz essa contribuição, né, de falar ali o que as pessoas, então, têm em comum. As pessoas que pensam em morte, o que funciona na mente delas em comum? Mesmo o suicídio sendo multifatorial e se manifestando, essa ideia de morte, de forma diferente para cada pessoa. Então, a primeira é dor psíquica insuportável. Então, eu sinto uma dor e ela é insuportável, tá? A segunda, busca de solução para uma dor psíquica. Então, eu penso no suicídio como uma tentativa de encontrar uma solução para a minha dor, tá? A terceira é cessar o fluxo da consciência. O que é isso? Algumas pessoas podem dizer assim, a minha cabeça, eu nunca tenho silêncio na minha cabeça, eu queria ter paz, eu queria só ter um botão para apertar e desligar e não pensar em mais nada, e não sentir mais nada. Só que como a gente não consegue fazer isso, né, algumas pessoas nem dormindo conseguem desligar, porque não conseguem dormir bem e tudo mais, a gente só consegue cessar 100% o fluxo da consciência quando a gente morre, certo? Daí que pode vir também uma motivação para pensar em suicídio, que eu só quero não lidar com mais nada, não pensar em nada, eu só quero paz, silêncio, sossego. Se eu não consigo isso em vida, eu vou ver na morte uma possibilidade de fugir disso, tá? Então, cessar o fluxo da consciência. A quarta generalidade é necessidades psíquicas frustradas.
Então, pessoas que têm uma baixa tolerância a estresse, têm uma vulnerabilidade maior para situações estressantes que acontecem na vida, elas podem pensar no suicídio, tá? É porque aquela frustração, aquela sensação de ter a necessidade dela frustrada, vai ser muito difícil de lidar, muito insuportável, tá? E ela pode pensar na morte por conta disso. Então, a emoção de desesperança e desamparo. Então, eu não tenho esperança de que as coisas vão melhorar, e eu me sinto desamparado, eu me sinto sem apoio, eu sinto que eu não posso contar com ninguém, sou sozinho no mundo, por exemplo, uma ideia de desamparo. Estado afetivo de ambivalência, que eu ter uma luta interna entre quero morrer, mas não quero continuar vivo, tá? Lembrando que a ambivalência é sempre algo positivo, tá? A ambivalência é muito distorcida, as pessoas costumam pensar, mas você está falando que vai tirar a sua vida, mas você está aí planejando o futuro. Então, se você quisesse morrer mesmo, você não faria isso, tá? E não, a pessoa pode, sim, pensar em suicídio, planejar o futuro e continuar vivendo, tá? Produzindo, trabalhando e fazendo as coisas do dia a dia e continuar pensando em suicídio, tá? Essa ideia de que a pessoa que pensa em suicídio tá lá, deprimida, deitada numa cama, sem fazer nada, ela, assim, não, é um pouco utópica, tá? Muitas pessoas, não é todo mundo que fica deprimido no fundo de uma cama, tá? Inclusive, pessoas com uma vida ativa, que trabalham, que depois que morrem, né, as pessoas ao redor ficam sem entender, porque pensam, né, mas estava bem, estava normal, né, o que aconteceu? Então, essa ideia, ela não é verdadeira, né, de que todas as pessoas que pensam em suicídio, elas vão estar lá 100% deprimidas, deitadas no fundo de uma cama, sem fazer nada. Então, se você dá uma risada, se você trabalha, se você faz um plano para o futuro, você não está pensando em morte. Então, essa ideia ela é um mito, tá? E a ambivalência, ela é sempre positiva, tá? Não significa que por isso a pessoa não pense em suicídio. Ela é positiva por quê? Porque a gente previne, né? A gente tem ainda ali algum fio de esperança para trazer essa pessoa de volta, né? Para uma vida saudável e que vale a pena para ela continuar vivendo. A sétima generalidade é estado cognitivo de rigidez e constrição. O que é isso? É quando a pessoa ela tem uma visão muito fechada, focada em uma coisa só. É como se a pessoa entrasse num túnel e não visse nenhuma outra alternativa que não a morte. Então, essa rigidez, constrição, é aquela pessoa que diz assim: não tem nada que você possa fazer que me faça mudar de ideia. Eu já tomei a minha decisão. Nada, nenhuma alternativa que você possa me apresentar vai fazer sentido para mim. Não tem jeito. Sabe, aquela pessoa que está com uma ideia muito rígida, que ela não consegue ver nada ao redor dela, tá? Então, e essa rigidez, essa constrição é muito voltada para a ideia de suicídio. Então, fica muito certo para a pessoa de que o suicídio é a única alternativa que ela tem. Não existe mais nada que ela possa tentar, certo? A oitava generalidade é escape e fuga. A pessoa vê no suicídio uma possibilidade de fugir de algo, tá? De que ela não esteja conseguindo fazer isso em vida. A nona generalidade é ato interpessoal de comunicar a sua intenção. Então, algumas pessoas, né, não são todas, elas vão comunicar a intenção, elas vão falar sobre isso, tá? E a décima generalidade, padrão de enfrentamento existencial. Isso a gente percebe principalmente nas pessoas que tentam suicídio várias e várias vezes. Então, toda vez que algo na vida se torna muito difícil, a pessoa utiliza uma tentativa de suicídio ou as ideias de morte como uma forma de enfrentamento. É muito frequente eu ouvir das pessoas de que, quando eu penso na morte, eu sinto uma espécie de alívio. Mesmo que eu não faça nada, se eu penso na morte, é como se eu tivesse achado uma alternativa para o meu problema, para o meu sofrimento.
mesmo que eu não tente, mesmo que eu não faça nada, o simples fato de eu ficar ali pensando, planejando, me dá a sensação de eu estar dando uma resposta, uma alternativa, uma solução, tá? Então, isso pode ser também um padrão de enfrentamento existencial. Lembrando que são generalidades que podem se manifestar, tá? Em pessoas diferentes, tá? Lembrando que não é uma regra que, então, todo mundo que pensa em suicídio tem que apresentar esses 10 elementos que eu comentei aqui. Não, tá? Mas que são aí elementos comuns de que a gente perceba nas pessoas, tá? Sempre considerando que o suicídio é multifatorial e se manifesta, o comportamento suicida se manifesta de forma singular para cada pessoa, certo? Bom, falando um pouco sobre estatística, né, epidemiologia, o último dado que nós temos da Organização Mundial da Saúde, ele saiu em 2021, ele saiu em 2021, mas ele é de 2019, tá? Então, o dado é de que 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente no mundo todo. O suicídio é a quarta maior causa de morte de jovens de 15 a 29 anos, tá? Essa é a última estatística da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, no ano de 2019, nós tivemos 14.540 mortes por suicídio. Destas mortes, 3.249 foram de mulheres e 11.291 de homens. Esta é a última estatística que nós temos, tá? Eu queria frisar aqui o seguinte: a estatística, a epidemiologia, é um dado que demora para ser produzido, tá? Nós temos ainda, por exemplo, se o município que eu resido fizer um estudo aqui, ele pode apresentar uma estatística, mas vai ser aqui regional, da cidade, tá? Sempre que a gente perceba que, sempre importante que a gente perceba que, por exemplo, se a minha cidade aqui fazer um artigo e divulgar que o índice de suicídio aumentou depois da pandemia, mas eu estou em Santa Catarina. Se você está em São Paulo, não significa que isso se aplique para a sua realidade, tá? Porque isso vai ter uma interferência aí de vários aspectos, inclusive número de habitantes e tudo mais, tá? Então, a estatística, ela leva tempo, tá? Então, por exemplo, logo que começou a pandemia, começou a sair por aí que, o índice de mortes por suicídio tinha aumentado 30%. A pandemia mal tinha começado e já tinha índice, né? Então, assim, não é um índice verdadeiro, tá? Que corresponda à realidade de forma global, tá? Geralmente, quem divulga são Organização Mundial da Saúde, órgãos que sejam voltados para questão de saúde, tá? Ministério da Saúde, Associação Brasileira de Psiquiatria, por exemplo. Então, se você vê lá, por exemplo, o site Terra, um exemplo, primeiro nome que veio na minha cabeça. Divulga um índice lá. A fonte qual é? Site Terra. Tá, mas o site Terra é um veículo de notícia, né? Não trabalha com estatística, tá? Então, é sempre importante lembrar que a estatística, ela demora para ser feita. Então, para você ver, a última que nós temos saiu em 2021, relativo a 2019. Esse ano, provavelmente, vai sair ainda algum dado estatístico, tá? Então, só para dar um contexto, assim. Bom, e aí o que é, então, o risco de suicídio? Bom, a natureza dos fatores de risco é sempre variável, então, tem influência aí de genética, né, de questões da história de vida dessa pessoa, da família, dinâmica familiar, fatores culturais, econômicos, de acontecimentos estressantes que
que a pessoa passa, de traços de personalidade e de transtornos mentais. Então, de novo, o risco de suicídio, tá? Ele é variável e tem uma série de influências. Então, o risco, ele não é igual para todas as pessoas que pensam em suicídio, tá? Bom, alguns fatores de risco, eles são imutáveis, a gente não consegue alterar. Por exemplo, o sexo da pessoa, histórico de abuso sexual, a pessoa ter uma tentativa de suicídio, isso é um fator de risco, a gente não consegue mudar, né? Eu não consigo mudar o fato de a pessoa ter tentado suicídio. Agora, transtornos mentais, estados emocionais, acesso a meios, a gente pode mudar, a gente tem acesso. Eu tenho como tratar um transtorno mental, eu tenho como cuidar de um estado emocional, eu tenho como minimizar o acesso a meios letais. Então, eu tenho acesso a isso, certo? E aí, estes são geralmente alvos de estratégias de prevenção, tá? Bom, então, o risco, como eu falei anteriormente, ele flutua através do tempo, ele se altera através do tempo, ele se manifesta de forma diferente para cada pessoa, e o risco, ele sofre ali uma interação entre sentimento e comportamento que indicam a probabilidade de alguém morrer por suicídio. O risco, ele sempre vai variar de acordo com a interação entre vulnerabilidade e estresse. Então, a pessoa precisa ter uma vulnerabilidade e um ambiente estressor. Fatores que vão gerar um estresse na vida da pessoa, certo? Então, o risco de suicídio, por mais que a gente tenha cuidado para formular o risco, para pensar no risco, ele não tem nenhuma relação com previsão, ele sempre se refere à probabilidade. Eu estimo a possibilidade, tá? Então, a avaliação do risco é um raciocínio clínico que eu tenho para estimar a possibilidade, né, para eu saber se essa pessoa tem um risco baixo, médio, moderado, tá? Isso eu faço através de uma avaliação clínica, tá? Então, quem faz a avaliação do risco são principalmente os profissionais de saúde ou qualquer pessoa que seja treinada, que tenha esse conhecimento sobre suicídio e avaliação do risco, para que possa fazer essa avaliação, tá? E saber se a pessoa está em risco ou não. Por isso que a informação é tão importante, tá? Bom, e aí, para a gente comentar sobre os modelos aí de risco de suicídio, nós temos o modelo biomédico do risco de suicídio, ele é o mais conhecido, é o famoso fator de risco e de proteção, que a gente sempre está ouvindo falar. Fatores de risco para o suicídio, então, por exemplo, ter sofrido abuso sexual, estar desempregado, ser divorciado, pessoas do sexo masculino, por quê? Eu acabei de falar que homens morrem mais por suicídio, né, se você notar aí a diferença no Brasil, né, 11 mil para 2 mil e poucas mortes, né, de homem para mulher, então, isso é no mundo todo, né, tem essa estimativa de que homens morrem mais por suicídio, e mulheres apresentam um número maior de tentativas, tá? Eu não vou ficar me atendo a falar todos os fatores de risco, porque eles estão descritos no slide, tá? Eu queria comentar o seguinte, o que você precisa entender sobre fator de risco e proteção? Estes dados, eles vêm muito da estatística, tá? Da epidemiologia. Então, lembra que eu comentei que homens morrem mais por suicídio, e se eu trouxer aqui, idade X apresenta um número maior de mortes por suicídio. Então, logo, isso vai se tornar um fator de risco, certo? Mas existem inúmeros fatores de risco. Sociodemográficos, psicossociais, os transtornos mentais, acesso a meios letais, a pessoa que tem ali uma doença terminal, falta de adesão a tratamento, então tem uma série de fatores de risco,
Não significa que todas as pessoas vão, não checklist, tá? Não quer dizer que a pessoa que pensa em suicídio, ela vai ali, né, gabaritar todos esses fatores de risco. E o fator de risco eu preciso também sempre avaliar no contexto e na realidade daquela pessoa. Por exemplo, um fator de risco que é muito falado é, deixa eu pegar aqui, desemprego. Mas, se eu queria ser demitida, então o desemprego não vai ser um fator de risco. Pode ser um fator de risco para pessoa que não queria ser demitida e que vai passar uma dificuldade financeira porque não vai ter trabalho. Certo? Então, sempre depende, tá? Outro fator de risco, né, que também vai depender, estado civil, né, viúvo, divorciado e solteiro. Também depende, né, não quer dizer que toda pessoa que seja solteira vai ter um risco de suicídio, certo? Então, estes são os fatores de risco do modelo biomédico. Os fatores de proteção, a gente tem personalidade e estilo cognitivo, né, então a pessoa que tem uma flexibilidade maior para pensar, ela vai ter mais facilidade para resolver problemas, ela tem uma disposição para pedir ajuda, tá, para falar sobre os seus problemas, ela vai ter uma habilidade maior para se comunicar, ela vai ter uma capacidade maior para fazer uma avaliação da realidade, e então isso está ali dentro de estilo cognitivo e personalidade, tá? Estrutura familiar, né, é um fator de proteção também, então, eu ter um senso de pertencimento com a minha família, eu ter uma boa relação com a minha família, eu ter apoio nas situações de necessidade. Um helicóptero. Pronto. Também é um fator de proteção, tá? Eu ter tido pais atenciosos também pode, né, ser um fator de proteção. Gravidez, boa qualidade de vida, regularidade no sono, né, fatores socioculturais, por exemplo, estar empregado, ter acesso, né, a serviços de saúde mental, ter integração com colegas de trabalho, com amigos, tá? Então, são fatores de proteção, tá? Então, esse é o modelo biomédico, que é o mais conhecido, que é muito falado, principalmente no setembro, né? E aí eu trouxe dois modelos psicológicos do risco de suicídio. O primeiro modelo é a teoria da vulnerabilidade fluida. O que é essa teoria? Ela está bem explicadinha num quadrinho, numa tabelinha aqui no slide, tá? Então, nós temos o risco estático, que se relaciona com a vulnerabilidade. Então, quais são as ideias, qual é a visão que a pessoa tem dela mesma. Então, eu não presto para nada, ninguém me ajuda, eu não tenho ninguém por mim, eu sou sozinho no mundo, eu sou incompetente, por exemplo. Comportamentos. O que a pessoa faz para resolver os problemas? A pessoa tem muita dificuldade para resolver problemas. Geralmente, ela não resolve, ela espera virar uma bola de neve e ela se desespera, ela não consegue resolver problemas, tá? Na história da vida dela. Emocionais, né? A pessoa ter um histórico de transtornos mentais, né? Histórico de tentativa de suicídio, por exemplo. Físicos, gênero, etnia, orientação sexual, condições médicas. Por que isso? Por que gênero? Por que etnia? Gênero tem um dos grupos de risco que apresentam um índice elevado de suicídio é a população LGBTQIA+, né, gays, lésbicas e etc. Etnia, a população indígena tem um alto risco de suicídio, pessoas negras têm um risco de suicídio elevado, tá? Orientação sexual, né? Também a questão da população LGBTQIA+, no gênero entra também, na verdade eu inverti, o gênero seria o sexo, né, feminino ou masculino, então homens morrem mais por suicídio, mulheres tentam mais, segundo a estatística, certo? E orientação sexual é a questão de a população LGBTQIA+, né?
Condições médicas, o que é isso? Por exemplo, a pessoa que tem uma doença incapacitante, que sofre com dor crônica, tem uma doença terminal, esse é um fator de risco, tá? Então, vulnerabilidade, você pensa que é sempre o que está estático, que pode se relacionar com algo que eu não tenho tanto acesso para alterar, de certa forma, e que fica no passado, tá? Agora, o risco dinâmico é o que está acontecendo agora. Risco dinâmico se relaciona com a crise. Então, crenças. É sempre em resposta ao que está acontecendo. Então, eu perco o emprego, o que eu faço? Eu vou lá e picho a empresa que me demitiu e saio fazendo comentários ofensivos na rede social e fico extremamente deprimido e triste e me sinto sem esperança e acho que nunca mais vou encontrar um trabalho e me sinto sem saída, me sinto fracassado, por exemplo. Comportamento, o que eu faço diante disso? Eu bebo, eu vou lá e começo a ingerir muita bebida alcoólica e usar droga, por exemplo, tá? E me isolo, não falo com ninguém, exemplo, tá? Emocionais, o que eu sinto? Eu me sinto desesperado, eu sinto raiva, eu me sinto muito triste, e físicos, eu fico agitado, eu fico apático, eu tenho insônia ou não, eu sinto alguma espécie de dor ou não, o que acontece ali fisicamente comigo? Então, quando a gente tem a vulnerabilidade, que é o risco estático, com o risco dinâmico, que é a crise, o que está acontecendo agora, quando essas duas áreas interagem entre si, eu tenho aí uma vulnerabilidade maior para um risco de suicídio, tá? Como se fossem o risco dinâmico, a crise, como se fossem eventos que fossem ativar esses elementos ali da minha vulnerabilidade, certo? Lembrando que eu estou falando aqui do modelo psicológico, não significa que o modelo biomédico, que é o fator de risco, de proteção, não seja válido. Você pode utilizar os dois, tá? Eu utilizo os dois modelos. Eu faço a avaliação do risco com base em todos esses elementos, tá? Olhando para a vida da pessoa que eu estou atendendo. Isso aqui eu preciso olhar para a vida da pessoa e perceber todos esses elementos que eu estou falando aqui. E o segundo modelo que eu quero apresentar é o modelo motivacional volitivo de comportamento suicida. Para que serve isso? É para eu tentar estimar como é que a pessoa deixa de ter uma ideação para ter uma tentativa. Como é que acontece essa evolução? De eu sair de uma tentativa, de eu sair de uma ideação e fazer uma tentativa. Então, tem alguns elementos que a gente precisa avaliar para estimar a possibilidade de uma pessoa sair da ideação e fazer uma tentativa. Então, o primeiro eu ter um histórico de tentativa de suicídio, né, ou de comportamento autolesivo. A pessoa, ela tem a visualização mental da própria morte. O que é isso? Geralmente, a pessoa em alto risco de suicídio, ela vai imaginar o velório dela, ela vai imaginar o que será que acontece depois da morte. Eu imaginei a cena da minha morte, tá? Ela visualizou na cabeça dela, tá? Destemor da morte. O que a pessoa acha sobre? O que você imagina que acontece depois que se morre? Eu tenho medo, eu acho que as pessoas vão para o inferno, as pessoas que se matam. Ou, eu tenho curiosidade, porque eu sempre ouvi que quando a gente morre, a gente vai para o paraíso. Então, eu tenho curiosidade, então eu não tenho medo nenhum, tá? Por que é importante avaliar isso? Porque isso vai se relacionar com risco. A pessoa que não tem medo, que ela tem curiosidade de saber como é que é a morte,
ela tem um risco maior, né? Ela tem mais possibilidade de fazer uma tentativa do que a pessoa que tem medo. O medo, de certa forma, vai proteger essa pessoa, tá? Sensibilidade e tolerância à dor física. Isso é importante também, porque a pessoa que tem uma tolerância maior, ela pode utilizar métodos que sejam mais letais, que vão aumentar o risco de ela morrer. Enquanto a pessoa que tem uma baixa tolerância, uma sensibilidade, né, maior a uma dor, ela pode optar por métodos que causem menos dor e talvez menos letais, e com isso a chance de ela morrer vai ser menor, tá? A impulsividade. A pessoa tem um comportamento impulsivo. O que é impulsivo? É agir de forma rápida, sem pensar, talvez de forma que acabe se envolvendo em comportamentos de risco, tá? Isso é importante de avaliar. Exposição ao suicídio. A pessoa perdeu alguém por suicídio, a pessoa convive com alguém que já tentou suicídio, tem alguém na família, um amigo, ela se deparou com alguma notícia de suicídio, tá? Isso é importante avaliar também. Plano suicida. A pessoa tem um plano suicida? Ela planejou a morte ou não? E o último aspecto a avaliar é acesso a meios. A pessoa tem acesso? Então, vou dar um exemplo. A pessoa que diz, eu já planejei meu suicídio, eu pensei em subir numa montanha e lá na montanha vai ter uma balança e eu vou me balançar até cair lá de cima. Ela tem acesso a esse meio? Não, provavelmente não, tá? Agora, se a pessoa fala, eu vou utilizar um meio que eu tenho ali na gaveta do meu quarto. Então, ela tem acesso, tá? Então, todos esses elementos a gente precisa avaliar. Como é que eu avalio? Existem escalas, questionários que podem guiar a sua entrevista, a sua avaliação do risco, mas não tem outra forma. Mesmo que você utilize uma escala, uma entrevista ali semi-estruturada, a forma de você perguntar é olhar para a pessoa e perguntar. Conversar sobre morte, conversar sobre suicídio, tá? Você perguntar sobre planejamento, sobre formas, não vai instigar ninguém a pensar em suicídio. Você precisa ter essas informações para poder estimar o risco. Para que serve eu fazer uma avaliação do risco? Para eu determinar qual vai ser a minha estratégia de prevenção. O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Se eu não avalio o risco, se eu não sei qual é o risco de suicídio da pessoa, a minha intervenção, a minha prevenção, ela fica, né, perdida ali, né? Então, é importante a gente saber avaliar o risco. Você que está assistindo essa aula, mesmo que você não seja profissional de saúde, por que eu estou falando sobre avaliação do risco? Mesmo que você nunca vá avaliar o risco de suicídio. Eu trouxe estes elementos para que você entenda que o suicídio e o risco de suicídio não é algo simples, não é algo fácil, tá? Que exige estudo e treino. Por que eu falo isso? Porque pode acontecer de você ir para uma palestra, falar sobre o tema, para uma entrevista, fazer uma dinâmica no local onde você trabalha e trazer informações ali que não vão ser tão úteis para essa pessoa, tá? Para o público que você está ali trabalhando, certo? Então, esse é o modelo volitivo, né, integrado de comportamento suicida. Eu trouxe também estes modelos, né, de psicológico e biomédico de risco de suicídio, para que você tenha informação e saiba, de repente, reconhecer se você perceber alguém com quem você convive com algum comportamento que possa indicar ali um risco de suicídio, tá? E aí, mais adiante, a gente tem, né, um módulo ali onde você pode acessar um material que vai explicar como é que eu posso falar com alguém em risco de suicídio, tá? Então, mesmo que você não seja profissional de saúde,
mesmo que você não vá avaliar o risco, é importante que você saiba o que é isso, o que é a avaliação do risco, para que você entenda que não é algo simples, tá? Então quer dizer que se alguém me fala que vai tentar suicídio, mas não tenta, então ela está chamando atenção? Não. Você vai saber que a pessoa tem uma ideação, mas ela só não fez uma tentativa, tá? Então, eu só queria reforçar isso. E aí nós temos alguns elementos, né, dessa avaliação do risco, que vai desde eu avaliar como é que é a caracterização do ato suicida, qual é o método, qual é a circunstância da vida da pessoa, o quanto a pessoa tem de intenção, né, o nível de intencionalidade, fator de risco de proteção, quais são, como é que é o funcionamento da pessoa, o contexto dela, os conflitos que ela vivencia, antecedentes pessoais, familiares, características de personalidade, estratégias de enfrentamento, como é que a pessoa lida com situações difíceis, rede de apoio, né? A pessoa tem, não tem? Desesperança, a pessoa tem falta de esperança ou não? Né? Qual é a intensidade? Tá? Então, são elementos que a gente utiliza para avaliar o risco. Eu tendo todas essas informações, tá? Eu sabendo de tudo isso, é que eu vou conseguir formular o risco de suicídio e saber se é um risco baixo, moderado ou alto, tá? Então, no slide, você vai ter acesso a uma tabela que vai explicar quais são os elementos que você considera para ser um baixo risco, moderado ou alto, tá? Lembrando que isso é apresentado de uma forma didática, tá? Não significa que seja exatamente assim, isso não é um checklist, tá? Então, por exemplo, o baixo risco de suicídio, a pessoa não tem uma tentativa de suicídio, ela tem uma ideia de morte, mas é passageira, ela pode ter um transtorno mental, mas ela faz tratamento, tá? Ela tem apoio social, então, né? Ela tem ali um baixo risco. O moderado, a gente considera a pessoa que já teve uma tentativa de suicídio no passado, ela tem algum transtorno mental, como depressão ou transtorno bipolar. A ideia de suicídio, ela já não é passageira, ela já é muito persistente, tá? A pessoa não tem um plano, por isso que o risco é moderado, tá? A pessoa não tem características impulsivas, por isso que o risco é moderado. Ela tem apoio social e ela não faz abuso de álcool ou drogas. Então, é um risco moderado. Agora, o risco alto, a gente considera a pessoa que já tentou suicídio, tem algum transtorno mental grave, por exemplo, uma depressão com influência de delírio ou alucinação, a pessoa que faz uso de drogas, ela tem ali um tormento psíquico, um desespero muito grande, ela vê aquela dor como intolerável, insuportável, ela tem um plano definido, ela tem acesso a meios e ela já tomou providência, então ela já foi lá, comprou o que ela vai utilizar para fazer a tentativa, já escreveu uma carta de despedida, por exemplo, já tomou providências. Então, é um alto risco, tá? Por que é importante a gente saber isso? Porque as intervenções, elas serão diferentes, tá? A pessoa em alto risco, eu não vou deixar ela sozinha, eu vou ligar para a emergência, eu vou acionar a família, tá? Eu não vou dizer para ela, ligue para o CVV. Ela está em alto risco, ela não vai ligar para o CVV, certo? A pessoa de baixo risco, eu posso, de repente, recomendar o CVV, mas eu vou estar sempre ciente que o CVV é apoio, não é tratamento, tá? Então, aí falando sobre apoio, o que é o apoio? O apoio, ele vai aliviar a angústia e vai dar para a pessoa uma perspectiva positiva, tá? Por exemplo, serviços de plantão psicológico, grupos de apoio, o CVV, apoio familiar, social, tá? Isso é apoio, é muito importante, sim, mas não é tratamento, certo? O tratamento, ele tem o objetivo de restabelecer a saúde da pessoa, tá? E geralmente é feito de forma multidisciplinar. No tratamento, a gente vê psicólogo, psiquiatra,
cuidado com aspectos sociais, né, atenção à saúde física e diversas outras especialidades de saúde que vão restabelecer a saúde da pessoa. Isso é tratamento. O ideal é que se tenha os dois, apoio e tratamento, tá? Mas, por exemplo, a pessoa em alto risco de suicídio, você não diz para ela ligar no CVV. Você chama a família e não deixa a pessoa sozinha e encaminha de forma urgente para um pronto atendimento, para um atendimento psiquiátrico. Você não vai ligar para a pessoa, dizer para a pessoa ligue no CVV. Não, ela já tem um plano, ela já tem acesso a meios, ela não vai ligar para o CVV. E se ligar no CVV, o efeito que vai ter para essa pessoa é muito baixo, entende? Então, fazendo essa diferenciação. Eu queria ressaltar aqui o seguinte: família, amigos, colegas de trabalho, apoio. Se um colega seu chega para você e fala, estou pensando em suicídio, você pode conversar com ele, você pode ouvir, você pode ajudar? Sim. Isso vai ser o suficiente? Não. A pessoa vai precisar de tratamento, tá? Você vai precisar ajudar a pessoa, então, buscar ajuda especializada, com profissionais de saúde. O que você vai ofertar para a pessoa é apoio. É importante? Sim, mas não é suficiente. Lembre sempre que se trata de alguém em risco de suicídio. Bom, então esta foi a aula sobre suicídio. Ela foi um pouco extensa, né? Deu aí 46 minutos, mas eu trouxe aqui informações que eu considero muito importantes, tá? Então, o que é suicídio, comportamento suicida, o que é avaliação do risco, tá? A diferença de apoio e tratamento. Lembrando que aqui embaixo você encontra o slide, você pode ter acesso, ler, né? Você pode assistir essa aula novamente, se você quiser. E tendo alguma dúvida, é só você comentar aqui debaixo da aula. Tá certo? Obrigada por ter assistido. Até a próxima aula.